Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Rafael, rogai por nós. São João, rogai por nós. Bom, pessoal, bora lá. Como eu falei, as aulas de hoje vão ser sobre as virtudes, né? A temática desse capítulo 10, é as virtudes e os dons do Espírito Santo. Mas como ele é um capítulo grande que exige uma profundidade muito grande, né, dos tópicos que vão ser trabalhados, a gente vai trabalhar ele em 2 aulas diferentes. Então, nessa primeira aula, a gente vai se ater mais à questão das virtudes, e principalmente as virtudes teologais, que são as virtudes que vêm de Deus, e a gente vai entender um pouquinho o que são isso e qual a diferença delas para as outras. Para a gente iniciar, eu queria trazer um exemplo que vai demonstrar um pouquinho para a gente do que seria uma virtude. A gente pode olhar para 2 situações onde, naturalmente, se a gente visse essas situações de fora, provavelmente a gente poderia olhar para essas pessoas e falar: essas são pessoas virtuosas. Como, por exemplo, um cara que é uma pessoa boa, é um homem bom, é um homem que trabalha muito, que cuida da família dele, que realmente preza pelas coisas boas. E ele tem muito dinheiro por conta do trabalho, por conta de todo o esforço que ele tem. E em determinado momento, ele está passando na rua, vê uma pessoa ali passando fome, vê uma pessoa passando necessidade, olha e fala: putz, vou ajudar essa pessoa. E por conta da situação financeira dele, ele consegue doar uma alta quantia, ele consegue ajudar essa pessoa com esse dinheiro a crescer na vida, a conseguir um emprego, a se arrumar para fazer as necessidades básicas dela. Enfim, ele ajuda a pessoa de uma forma financeira, essa vez que ele encontrou essa pessoa na rua. E do outro lado, a gente pode ter uma pessoa que não é tão bem assim financeiramente, que vive dentro de uma outra realidade, que não tem tantas oportunidades assim de ajudar uma pessoa como essa primeira pessoa ajudou, mas que, por outro lado, ele é uma pessoa que constantemente vai tentando fazer pequenas ações boas, que constantemente ele vai lá e doa uma moedinha que ele tem, ou até mesmo coisas que não têm a ver com dinheiro, que se doa dentro de um projeto social, que vai toda semana visitar um hospital, cuidar de uma criancinha, fazer um trabalho de rua, que constantemente ele está lá trabalhando, fazendo algo voltado para a caridade, algo que seja bom. Dentro dessas 2 situações, são 2 ações que são muito boas e que são muito lindas da gente ver acontecendo. Mas tem um ponto aqui que difere principalmente entre essas 2 pessoas, qual delas que seria uma pessoa virtuosa. A segunda pessoa, ela é realmente essa pessoa virtuosa pelo simples fato de que ela consegue constantemente fazer esse tipo de ações. Ela pode não ter o mesmo impacto e a mesma grandiosidade da ação que aquela primeira pessoa fez, mas o fato dela fazer aquilo constantemente é o que torna ela uma pessoa virtuosa. Então, quando a gente olha para virtudes, a gente precisa entender que a virtude ela está diretamente ligada aos nossos hábitos. A definição exata que a gente pode ter de virtude aqui seria um hábito ou uma qualidade que é permanente dentro da nossa alma, algo que é fixo, algo que é constante e que de alguma forma traz para a gente uma inclinação, uma facilidade, uma prontidão para conhecer e para praticar aquilo que é bem e para evitar aquilo que é o mal. Então, esse ponto da constância, de ser algo permanente, de ser algo que é um hábito, é algo que é crucial para a gente entender o que é essa virtude. Então, por mais que a gente olhe e pense, putz, vou fazer tal coisa que é uma coisa virtuosa, se ela não for acompanhada de uma mudança, né, de ser algo constante dentro da nossa vida, ela não se torna uma virtude. E aqui a gente vai começar a fazer uma divisão dentre essas virtudes. A primeira divisão que a gente precisa entender são das virtudes naturais. E aqui é algo que não tem tanto a ver assim com Deus, digamos assim. Porque as virtudes naturais, elas são coisas que a gente pode naturalmente, enquanto homem, enquanto ser humano, desenvolver
dentro de nós mesmos com base no nosso esforço. É algo que a gente entende muito bem que todo hábito, se ele é feito, né, constantemente, se uma ação ela é feita constantemente, ela se torna um hábito por conta daquela repetição e se torna algo fixo. Então, aqui são coisas que dependem inteiramente da nossa dedicação enquanto ser humano. Exemplos de virtudes naturais: veracidade, honestidade, respeito. São coisas que não precisa alguém falar para você que são certas ou que são erradas. A gente naturalmente acaba entendendo ao longo da nossa vida, né? Uma criança, por mais que às vezes ela não tenha a razão dela formada, ela consegue entender certas coisas que são naturais dentro dessas virtudes, como que matar é errado, que roubar é errado, que eu preciso ter respeito pelos outros. São coisas que naturalmente estão infusas dentro de nós enquanto ser humano e que ninguém precisa dizer e que mesmo fora da religião, mesmo fora desse olhar religioso, as pessoas conseguem entender isso. E são coisas que, por exemplo, se eu quero trabalhar a virtude da veracidade dentro de mim, de ser sempre um cara verdadeiro, um cara sincero, que não mente, é algo que eu vou ir prestando atenção nas minhas falas, eu vou ir olhando para mim mesmo e refletindo ao longo dos dias, né, entendendo aqueles momentos em que eu falo alguma mentira, em que eu deixo de ser sincero com alguém, e com o tempo aquilo vai se tornar algo dentro de mim natural, né, algo que eu vou começando a ter dificuldades de mentir, de não falar a verdade, de não ser uma pessoa sincera. Então é algo totalmente natural nosso. Por outro lado, a gente tem algumas virtudes que são sobrenaturais. Algumas virtudes que fazem com que a gente tenha uma graça muito maior conforme a gente vai cultivando elas, mas que são virtudes que não são coisas que a gente consegue desenvolver por nós mesmos, que são coisas que são infundidas diretamente por Deus. Para quem viu a aula passada, a gente comentou sobre a graça santificante, que é algo que a gente recebe dentro do nosso batismo, que são infundidos em nós dentro do nosso batismo. E, da mesma forma, a gente é infundido através da. A gente é infundido através do batismo com as virtudes teologais, as virtudes sobrenaturais, né? É algo que Deus coloca sobre nós naquele momento que a gente recebe esse sacramento e passa a estar naturalmente dentro da gente. Mas elas são como se fossem uma semente e que vão se desenvolvendo ao longo da nossa vida conforme a gente vai dando abertura para elas. E dentre todas essas virtudes sobrenaturais, a gente vai se ater a essas três, que são as virtudes mais importantes, né? Que são as virtudes que realmente assim vão ajudar a gente a crescer e a partir delas todas as outras virtudes sobrenaturais vão ir surgindo dentro de nós, que é a fé, a esperança e a caridade. Essas três são aquelas que Deus vai colocar ali dentro do nosso coração no momento do batismo e que a gente precisa trabalhar a nossa vida inteira para fazer com que elas cresçam. Então, vamos entender um pouco melhor sobre cada uma delas. A virtude da fé. A virtude da fé, como a gente pode entender logicamente, né, ela é uma virtude que faz com que a gente creia naquilo que Deus está revelando para a gente. Só que um detalhe muito importante que a gente precisa entender é que essa questão de fé, a questão de crença, é algo que ela sempre vai ser baseada na palavra de uma autoridade que a gente recebe. Então, por exemplo, a fé não necessariamente ela é algo que vai estar associada simplesmente àquilo que a gente tem como fé cristã, mas é uma certeza, né? Uma certeza de algo que acontece e que a gente toma isso por conta de uma autoridade que fala isso para a gente. Como, por exemplo, não sei se todos sabem aqui, mas eu trabalho com exportação. E acho que uns 2 meses atrás, meu chefe ele foi para a China para fazer uma visita de negócios. E lá na China, depois que ele voltou, ele contou para mim algumas coisas sobre como é que era lá, mostrou algumas fotos das comidas que ele comeu, e tudo mais. Eu não sei se alguém aqui já foi para a China. Eu imagino que não, né? A maioria não teve essa oportunidade ainda. Eu também não. Eu não tenho ideia, como que é lá na China. Nunca coloquei o pé lá. Mas, de alguma forma,
pela autoridade que o meu chefe falou para mim, ou que o meu professor de geografia falou para mim lá atrás, por conta da autoridade que essas pessoas têm sobre mim, que eu devo mesmo, né, olhar para elas como pessoas que têm autoridade naquele assunto, eu passo a ter fé, a ter crença de que a China é um país e que ela existe realmente, né? É, então, tem muitas coisas que às vezes a gente nem pensa, mas que são questões de fé. É, coisas que a gente acredita pelo simples fato de que alguém falou para gente, de que um professor lá atrás falou para gente, algo que alguém ensinou e que de alguma forma a gente acabou recebendo aquilo lá. Mas existe uma diferença grande, obviamente, entre essa fé que Deus nos dá e na fé que a gente pode ter em qualquer outra coisa dentro da nossa vida, por exemplo, essa situação da China que eu falei. A questão é que Deus, por ser a própria verdade, por ser tudo aquilo de bom e por não conseguir mentir para a gente, por não conseguir não ser a verdade, né, digamos assim, a fé que a gente tem voltada para a religião é algo que é 100% verdadeiro e que não existe dúvida nenhuma de que aquilo lá possa acontecer. Aquilo lá não possa ser verdade. Nesse exemplo que eu falei da China, é algo que é geral, assim, né? Mas a gente pode olhar para outras situações dentro da humanidade que a gente vai entender hoje que são mentiras, que são a mesma situação onde uma autoridade fala algo para alguém, mas que os homens são falhos e os homens podem mentir, os homens podem manipular. Como, por exemplo, é numa ditadura, lá na Coreia do Norte, onde a gente vê que o governo fala certas coisas e, por serem autoridade, as pessoas naturalmente acreditam. Ou por um simples engano, né, de muitos anos atrás, né, muitos séculos atrás, era um consenso geral para o mundo inteiro de que a Terra era plana. E todo mundo realmente acreditava naquilo. As autoridades falavam e aquela pessoa que não tinha acesso nenhum, que não sabia de muita coisa, simplesmente acreditava naquilo. Hoje ainda tem pessoas, né, voltando a falar sobre isso, mas no geral acho que todos aqui acreditam na Terra global, né? É, mas enfim, a fé de Cristo, a fé que a gente tem, que Deus infunde sobre nós através dessa virtude, é uma fé que ela é 100% plena ali, que ela é 100% verdadeira. E além disso, a questão que a gente precisa olhar para trabalhar o crescimento da fé e ter essa plenitude é que a fé ela deve ser algo completo. Ela não pode ter ali algumas partes faltando. Não faz sentido que uma pessoa que está infundida ali dentro daquela fé e que está crescendo dentro da fé que a gente tem hoje, acredite em certas coisas e em outras não. Como, por exemplo, não faz sentido eu acreditar no sacramento do batismo e não acreditar no sacramento da confissão, não acreditar que o mesmo padre que está ali em persona Christi dentro do sacramento da Eucaristia não está em persona Christi dentro do sacramento da confissão. Então, essa fé ela precisa ser completa. E por mais que a gente tenha essas dificuldades humanas, muitas vezes, de entender, né, o porquê que de entender na plenitude, né, que tudo aquilo que foi revelado por Deus e que a igreja nos ensina é uma verdade, a gente precisa se desenvolver na fé para que a gente possa acreditar cada vez mais nisso. Eu acho que um exemplo que é muito claro e que a gente vê muitas vezes dentro da igreja é a própria questão dos mandamentos. Tem pessoas que vão acreditar que certos mandamentos são realmente verdadeiros e que precisam ser vividos, mas outros mandamentos são simplesmente ignorados, são simplesmente jogados para o lado, como se não fizessem parte daquele que é o ensinamento de Deus para nós. E por conta disso a gente precisa crescer a nossa fé para que a gente possa crer plenamente nessa verdade. Passando para a nossa segunda virtude teologal, a gente tem a virtude da esperança. Essa virtude sobrenatural, ela é simplesmente aquilo que faz com que a gente consiga crer nas promessas de Deus para nós. A gente crê na vida eterna, a gente crê em tudo aquilo que a igreja nos ensina de que existe depois dessa morte. Então, sem a virtude da esperança, não teria sentido a vida que a gente tem aqui. Não teria sentido porque nós não teríamos o céu, nós não teríamos nada depois. A vida seria simplesmente um amontoado de células ali que busca o prazer, que foge das dores e que está vivendo aqui jogado, né? Então, através da virtude da esperança, a gente passa a construir, né, uma visão de que Deus ele tem um plano para nós.
de que Deus ele quer nos levar para a santidade e, consequentemente, nos levar para o céu. Então, ela precisa se manter vívida em nós para a gente ter essa certeza, a cada dia, de que eu preciso ser melhor, eu preciso crescer, para que, através dela, para que, através disso, através do meu desenvolvimento de virtudes, através do crescimento da graça dentro de mim, eu consiga chegar para algo maior, eu consiga chegar no céu. E aqui existe um obstáculo muito grande que a gente precisa levar em consideração, que é, se a gente tem essa certeza, e conforme nossa esperança vai crescendo, a gente vai tendo cada vez mais certeza de que Deus olha para nós, de que Deus tem planos, tem promessas para a gente não pode se esquecer do nosso temor de que aquilo pode não se concretizar. Não por questão de Deus, não por limitação de Deus, mas pela nossa própria fraqueza. Então, entender que assim a gente precisa ter esse medo pautado na esperança de que, por mais que eu tenha todas essas promessas, eu sei que, por ser humano, por ser falho, eu posso errar, eu posso cair, e através desse temor me manter, né, firme na fé, firme na esperança de que um dia nós chegaremos na vida eterna. E, por fim, nossa terceira virtude teologal é a virtude da caridade. Então, a virtude da caridade, a gente pode dizer que seria a virtude pela qual Deus ele ama a si mesmo sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, por amor a Deus, e isso tudo através de nós. É algo muito complexo de se entender, né? Essa, toda essa questão do amor, né? É, porque assim, é como se realmente fosse o, a presença de Deus infusa dentro de nós, que faz com que nós consigamos amar a Deus de uma maneira melhor, que nós consigamos amar o próximo de uma maneira melhor e que nós consigamos amar a nós mesmos de uma maneira melhor. E aqui a gente destaca de que a virtude da caridade ela é sempre a maior de todas as virtudes. Isso é uma coisa que o próprio apóstolo Paulo nos ensina dentro da Bíblia, de que de tudo aquilo que a gente pode desenvolver como virtude, a caridade sempre vai ser a mais importante. Porque tudo aquilo que a gente tem como virtude é algo que conduz a gente para Deus, que indica o caminho para Deus. Mas a caridade é aquilo que faz com que a gente se una realmente a Ele, que a gente consiga realmente amar a Ele. E um exemplo que eu acho que é muito interessante desse amor, né? Porque assim é algo que Deus age em nós para que nós consigamos amar a mais Ele, amar de uma maneira melhor Ele. Eu acho que um exemplo legal da gente pensar, até aproveitando a data que está chegando aí, não sei se vocês lembram quando vocês eram crianças, de vai chegar o dia dos pais, tal, tudo mais, putz, preciso comprar um presente para o meu pai. No final, conforme a gente vai crescendo, a gente vai entendendo que quem está comprando aquele presente de Dia dos Pais não é a gente, né? Mas no final está sendo o nosso próprio pai que está bancando aquilo lá, né? Que vai estar pagando pelo próprio presente dele. E aqui seria meio que essa comparação. É uma criancinha que vai lá, pega o cartão do pai e vai comprar um presente para ele mesmo. Vai usar daquilo que o pai tem para devolver aquilo para o pai, né? E aqui vale simplesmente a intenção daquela criança. Não é porque aquela criança não conquistou aquele dinheiro e está pagando aquele presente que aquele presente não tem valor. Mas o valor está na própria ação da criança de ir lá, de querer dar esse presente. E da mesma forma, o valor aqui, que é aquilo que a gente precisa colocar dentro dessa virtude, é a nossa simples abertura de querermos amar a Deus, de querermos crescer na caridade, para que assim a gente possa chegar de uma maneira mais próxima a Deus. Beleza, então, acabando, né, indo para o final da nossa aula, a gente olhou para todas essas três virtudes, e aqui eu queria trabalhar com vocês um pouquinho da gente olhar sobre o que acontece com essas virtudes quando a gente entra dentro do pecado mortal. A gente olhou na aula passada que a graça que Deus traz sobre nós, né, a graça santificante que a gente recebe dentro do batismo, ela é algo que a gente perde no momento em que a gente cai no pecado mortal. Da mesma forma, a virtude da caridade, que é a maior de todas as virtudes, ela é perdida no momento em que a gente cai no pecado mortal.
Porque a virtude da caridade, por definição, é a gente saber amar a Deus da melhor forma. E no momento em que a gente peca, principalmente mortalmente, é um momento em que a gente está indo justamente ao caminho oposto, né? A gente está justamente caindo naquilo que é não amar a Deus, que é recusar tudo aquilo que Deus nos deu. Então, a partir do momento que a gente peca, a gente perde essa virtude, perde a capacidade de amar a Deus plenamente. E através da confissão a gente recupera ela, né? Por outro lado, a virtude da esperança e a virtude da fé, ela se mantém, mesmo nos momentos em que a gente peca mortalmente, em que a gente está com a nossa alma sobre o jugo do pecado. Mas a virtude da esperança, ela pode também ser perdida a partir do momento em que a gente começa a desconfiar da vontade de Deus, desconfiar da bondade dele, da misericórdia dele, desconfiar dos planos que ele tem para a gente no futuro, dos planos que ele tem para nós para a santidade. Então a gente passa a olhar para Deus como se ele, como se não fizesse sentido aqueles planos que ele está traçando para a gente, como se não houvesse um céu depois de tudo aquilo que a gente está vivendo aqui. E também a virtude da fé, ela pode ser perdida a partir do momento que nós passamos a recusar aquilo que Deus revela para a gente e até mesmo o próprio Deus. E aqui fica muito claro que é um ciclo, né? Quando a gente entra no pecado e perde a virtude da caridade, se a gente não trabalha rapidamente para que a gente volte a ter essa virtude da caridade através de ter um arrependimento profundo e ir para a confissão, a gente fica simplesmente aberto ao risco de perder essas outras virtudes, que são essa base que vão fazer com que em algum momento a gente volte para a caridade, a gente volte para a nossa plenitude. Então, se eu perco a virtude da caridade, eu começo a me perder dentro da esperança, de olhar e falar, putz, mas eu sou tão pecador, será que a misericórdia de Deus é tão grande assim que vai conseguir me salvar? Eu começo a perder isso, começo a perder a esperança do céu, começo a perder a esperança dos planos que Deus tem para mim. E a partir desse momento eu começo a olhar para um Deus que, se a misericórdia dele não é grande o suficiente para me salvar, ele não é um Deus tão amoroso assim, ele não é um Deus que me quer tanto. Então, para que eu vou ter a fé naquilo que ele está me revelando? Para que eu vou ter a fé no próprio Deus? Então, eu passo a perder todas as virtudes gradualmente, conforme eu vou perdendo aquela primeira da caridade. Por isso é importante a gente sempre cultivar elas. E aí, para a gente finalizar, queria trazer uma visão que eu acho que é muito importante da gente ter quando a gente quer crescer nas virtudes, né? Como eu falei, as virtudes teologais, elas são virtudes que a gente não consegue desenvolver por nós mesmos. A gente precisa simplesmente que Deus trabalhe isso em nós e faça com que isso cresça. Então, como que eu cresço na virtude da caridade, nas virtudes teologais? Eu simplesmente não faço nada, né? Eu simplesmente deixo com que o meu lado humano, com o meu lado pecaminoso, o meu lado ruim, os meus impulsos carnais, os meus impulsos, né, voltados para o pecado, eu faço com que eles vão desaparecendo aos poucos, eu vou me abrindo para que Deus vá trabalhando isso em mim. Então, é simplesmente oração, 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 jejum, estar em contato com Deus e conseguir, né, cada vez mais estar próximo dele e ter essa abertura para que ele faça com que isso cresça dentro de mim, com que a minha fé cresça, que a minha esperança cresça, que a minha caridade cresça. Mais um ponto que é muito importante que a gente se atente dentro disso, para que a gente não crie falsas expectativas dentro da nossa vida, é que quanto mais a gente pratica uma virtude natural, aquelas virtudes que a gente falou lá no começo, da verdade, da honestidade, mais fácil vai sendo da gente viver elas dentro do nosso dia a dia. Quanto mais eu falo a verdade, mais difícil se torna de eu mentir. Quanto mais eu vou me treinando, né, através desses hábitos, vai se tornando cada vez mais fácil de eu viver. É algo que vai se tornando natural para mim. Se torna difícil de não viver aqueles hábitos. Mas, por outro lado, quando a gente olha para as virtudes teologais, não necessariamente, quanto mais eu cresço elas, mais fácil se torna de vivê-las. Às vezes se torna mais difícil de vivê-las, né? Como, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma fé muito grande, ela vai ter tentações para o resto da vida dela. E muito provavelmente as tentações vão crescer, porque tipo, aquela pessoa ela está
com a fé dela maior, e ela precisa de obstáculos maiores para fortalecer aquela fé dela. E aqui eu queria trazer uma breve reflexão que eu acho que vale muito a pena de cada um aqui depois ir atrás, no dia de hoje, se tiver um tempinho, de ler o evangelho diário de hoje, né, a liturgia diária de hoje. Que, para quem não leu, para quem não sabe, o evangelho de hoje, ele fala de uma mulher que ela estava com uma filha doente e ela chega em Jesus, pedindo para que Jesus curasse a sua filha, e Jesus fica em silêncio. Jesus não fala nada. E ela insiste, insiste, insiste. Os apóstolos começam a falar para aquela mulher: saia daqui, tipo, você está atrapalhando a gente, você está atrapalhando o nosso mestre. E ela continua ali: Jesus, eu preciso da sua graça, eu preciso que o Senhor cure a minha filha. E o próprio Jesus começa a instigar essa fé dela, começa a falar: mas isso daí não é para você, não queira ter a graça que não é para você. Começa a instigar isso nela. E a gente vai vendo que a fé daquela mulher era realmente muito grande e que a insistência dela fez com que no final Jesus pudesse dar a graça para a filha dela, a graça de ser curada. E no final ele mesmo fala, né, que a fé dela fez com que aquele milagre acontecesse. Então, aquela mulher tinha uma fé naturalmente muito grande, mas que não por ter uma fé muito grande, foi algo mais fácil. Talvez se aquela mulher tivesse uma fé muito pequena, no primeiro instante em que ela fosse falar com Jesus, ele poderia conceber aquele milagre para ela. Mas ele fez com que aquela fé dela fosse testada, fosse crescida, fosse evoluída. E a partir disso, ela conseguisse alcançar as graças dela, né? Então, esse silêncio de Deus, né, conforme a gente vai crescendo nessas virtudes, é algo que é natural e algo que a gente precisa entender, que vai fazer com que a gente cresça cada vez mais, com que a gente olhe cada vez mais para Ele, como a gente precisa olhar, e se desenvolva de uma maneira melhor.